Um trabalhador utiliza um sistema de roldanas conectadas por cordas para elevar uma caixa de massa 60 kg. Aplicando uma força F livre da corda, conforme representado no desenho, ele mantém a caixa suspensa e em equilíbrio. Mantém a caixa em equilíbrio. Sabendo que as cordas e as roldanas são ideais e considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o módulo da força F quanto vale? Sabendo que a massa da caixa é de 60 kg e que a gravidade no local é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ora, o que é que nós temos aqui? São as chamadas máquinas simples em mecânica. O conjunto de roldanas, como essas que aparecem aí na questão, nós temos dois tipos de roldanas aí. Aquela primeira roldana que aparece fixa lá no teto, ela está fixa no teto, que é por onde se a corda. É o que normalmente se faz, por exemplo, quando as pessoas têm que puxar balde com água de um poço, tá? Então, você tem a opção de se apoiar nos músculos das costas para puxar diretamente a corda na vertical lá do poço. Só que isso é ergonomicamente desconfortável. E você pode passar a corda por uma polia fixa como aquela e aí puxar, ó, confortavelmente. Detalhe que você vai fazer. Se é para sustentar o peso do balde, tu vai ter que fazer uma força equivalente ao peso do balde. A diferença é como que você vai aplicar essas forças. E repara que eu falei em conforto ergonômico, ou seja, tem a ver com como você vai utilizar os seus músculos, os músculos do corpo, para aplicar aquela força. Agora, um conjunto de polias móveis associadas a uma polia fixa, que é o que aparece ali, isso sim acaba sendo um sistema, ou seja, eu faço menos esforço para levantar pesos cada vez maiores. Como é que isso funciona? Distribuição de força. Dá uma olhadinha. Nós temos, inicialmente, o peso da caixa, que nesse caso vale 600 Newton, já que foi dito que a massa da caixa é 60 kg e que a gravidade local vale 10 metros por segundo ao quadrado. Repara que, por conta da ação dessa polia móvel, a primeira que aparece aqui, e eu estou dizendo que ela é móvel porque quando o sistema é puxado, ela sobe junto com a corda, nós temos duas trações atuando nessa polia, uma de cada lado da polia. E repara que por ser o mesmo fio, essas duas trações então são iguais. E elas juntas equilibram o peso de 600 Newton, de modo que eu entendo que fica 300 Newton para cada lado. Isso é o que vai dar o equilíbrio estático que mantém a caixa no lugar. Agora, repara que esses 300 Newton da primeira polia vão chegar numa segunda polia, que também está sendo tracionada dos dois lados. Ou seja, eu tenho duas trações iguais, uma de cada lado, elas puxando a polia para cima, enquanto que a polia está sofrendo um esforço para baixo de 300 Newton. Se há equilíbrio, eu entendo então que fica 150 newtons para cada lado. Há ainda uma terceira polia móvel que também vai se deslocar junto com o movimento da caixa. Essa polia, sofrendo a ação daqueles 150 newtons da segunda polia, mas sendo equilibrada pelas ações simultâneas de duas trações iguais, uma de cada lado. Nesse caso, então, eu entendo que são 75 newtons para cada lado. Então, repara o que nós tivemos aqui.
nós tivemos um primeiro fio na primeira polia e a gente sabe que ao longo do fio a tração é a mesma, e nesse caso era de 150 newtons. Um segundo fio onde atuava em qualquer ponto uma tração que a gente viu de 150 newtons. E um terceiro fio onde agora a gente conseguiu enxergar que a tração que atua nele é de 75 newtons. E é aqui também onde vai ser feito o esforço da pessoa que está tentando sustentar o sistema em equilíbrio. E se vai manter equilíbrio estático, então a força que essa pessoa vai fazer tem que ser de 75 newtons. E se é para marcar a resposta correta, nesse caso nós teríamos que dizer alternativa C. E analisando essa distribuição de forças como a gente fez, a gente podia pensar aqui num padrão. Repara que o esforço a ser feito, ele depende, óbvio, do peso que você vai ter que sustentar, mas a força é apenas uma fração do peso, e uma fração que vai se tornando cada vez menor à medida que se aumenta o número de polias móveis. Nesse caso, então, repara o que nós obtivemos. Uma polia móvel reduz o peso pela metade. 2 polias móveis e o esforço ficou reduzido pela metade de novo. 3 polias móveis e aí a metade da metade. Ora, nesse caso, então, nós temos 2 elevado a n, onde esse n representa o número de polias móveis. E aí é importante ficar esperto para saber quais são as móveis e lembrando que sempre existirá uma fixa, que é o que vai dar sustentação para o sistema, exatamente nesse caso no ponto de fixação no teto. Então repara como daria certo nesse caso. Eu olho para o sistema, enxergo 3 polias móveis. Então, aqui na minha expressão, 2 elevado a 3, 8. Se o peso da caixa é de 600 newton, 600 dividido por 8 vai dar exatamente os 75, que foi o esforço que a pessoa precisou fazer. Isso considerando um sistema de polias móveis para manter o equilíbrio estático. Ok?